Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Antes de começarmos o conteúdo da aula de hoje, peço que vocês peguem papel e caneta e vão anotando as dúvidas. Caso tiver alguma dúvida no decorrer da aula, anotem para depois vocês entrarem no fórum Tira Dúvidas e apresentar seus questionamentos. Teremos o prazer em responder. Agora vamos para o objetivo da aula de hoje. Os objetivos da aula de hoje é apresentar as seguintes áreas do conhecimento: gestão do tempo, gestão de custos, gestão de qualidade e gestão de recursos humanos. Pessoal, primeiro vamos começar descobrindo qual a importância da gestão de tempo dos projetos. Vamos analisar isso no próximo slide. Então, a gestão de tempo é um dos pontos mais complexos do gerenciamento de projetos, geralmente definidos pelo gerente de projetos. Os prazos precisam ser estruturados com muito cuidado, uma vez que isso definirá a maneira como os times trabalharão e as ferramentas utilizadas, os gastos e até mesmo a priorização das etapas. Além disso, a maneira como os prazos são organizados e o fluxo operacional definido impacta diretamente no nível de satisfação do cliente. Após o projeto terminar, ser bem definidos, esses dois fatores contribuem para a entrega de um produto dentro do prazo, alinhado com a expectativa de todos os stakeholders, que é um bom retorno sobre investimento. Justamente por isso, é fundamental investir uma boa gestão do tempo. Nos projetos corporativos, ela contribui para a organização melhor de cada etapa, diminuindo os riscos, tornando o cronograma mais flexível e garantindo que todos possam se planejar de modo integrado para atingir o melhor resultado possível. Entenderam a importância do gerenciamento de tempo de um projeto? Agora, como ocorre esse gerenciamento conforme o guia do PMBOK? Vamos analisar isso nesse próximo slide. Acompanhe comigo no slide. O gerenciamento de tempo, conforme o PMBOK, é feito a partir de um conjunto de processos estruturados de maneira que o time terá mais chances para se manter aderente aos prazos combinados pelo gestor. Pessoal, analisando esse slide, a pergunta que vem em nossas mentes, provavelmente, qual é? Exatamente, que processos são esses? Iremos analisar sobre esses processos nos próximos slides. O primeiro ponto é o planejamento do gerenciamento de cronograma. O PMBOK auxilia o gestor a identificar quais são as melhores políticas e procedimentos para desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma do projeto. O segundo ponto é a definição das atividades, onde há a identificação das atividades que são fundamentais para cada uma das entregas do projeto. Ou seja, o que os profissionais devem fazer para atingir os resultados esperados em cada etapa. Maravilha! Então, primeiro precisamos fazer o planejamento de como iremos alcançar os objetivos com relação a prazos das entregas e depois precisamos definir o quê? Todas as atividades para alcançarmos esses objetivos. E agora, iremos fazer? Já temos as atividades que deverão ser feitas, precisamos agora o quê? Exatamente, nós precisamos sequenciar essas atividades. Vamos entender o que vem a ser esse sequenciamento das atividades nesse próximo slide. O gestor fará a identificação e a documentação das relações de dependência entre cada atividade do projeto. Isso auxilia e prioriza a rotina e avalia como os recursos podem ser distribuídos de modo mais eficaz. Em outras palavras, as rotinas terão uma sequência lógica, clara e objetiva. Ótimo! Acompanhe comigo esse raciocínio. Temos as atividades e já sequenciando as mesmas. Agora é necessário o quê? Exato, preciso saber quais recursos são necessários para eu finalizar cada atividade. Essa atividade é voltada para estimar o tipo e a quantidade de recursos monetários e operacionais que serão necessários para executar cada uma das atividades do projeto. Assim, a organização pode se preparar com mais antecedência e evitar a falta de recursos durante o projeto. Pessoal, pensa comigo. Primeiro iremos fazer o planejamento com relação ao tempo. Depois iremos identificar quais são as atividades para alcançar os objetivos do meu projeto. Depois que eu defino as atividades, preciso o quê? Exato, preciso sequenciar as atividades, pois talvez uma dependa da outra. Por exemplo, para eu cumprir a atividade colocar a telha da casa, preciso, obviamente, ter feito a atividade levantar as paredes. Depois que sequenciei, preciso analisar quanto de recurso vou precisar para cada atividade. E agora? Claro, precisamos definir prazos de todas as atividades. Vamos analisar sobre esse fator nesse próximo slide. Nesse momento, o gestor definirá quantos dias serão necessários
para executar cada uma das atividades que fazem parte do projeto. É importante que essa etapa seja feita considerando metas, ferramentas, regras internas e o perfil dos times envolvidos em cada etapa. Ótimo! Como eu agora já sei quantos dias vou precisar para finalizar cada atividade, então eu consigo elaborar o quê? Talvez seja o ponto principal dessa área de conhecimento. É isso mesmo, nós vamos elaborar o cronograma. Vamos analisar esse ponto, sobre o cronograma nesse próximo slide. Aqui é feita uma análise de cada atividade, a sua duração, as restrições e os recursos que são necessários para criar o cronograma do projeto. Esse ponto é um dos mais importantes para definir o cronograma do projeto. Com o cronograma na mão, o gerente de projetos precisa fazer o quê? Isso mesmo, controlar o cronograma. Esse momento é voltado para o gestor controlar as mudanças que são feitas no cronograma, assim como o seu impacto no fluxo de trabalho. Pessoal, chegamos ao fim da apresentação de uma área de conhecimento, a gestão do tempo. Agora vamos dar continuidade e vamos apresentar a gestão de custos. O gerenciamento de custos é o processo de estimar, alocar e controlar os gastos de um projeto. Pessoal, é interessante dizer que os custos do projeto são calculados durante a sua fase de planejamento e devem ser aprovados antes dos trabalhos começarem. Com o plano sendo colocado em execução, todas as despesas devem ser documentadas para que tudo permaneça dentro do orçamento inicial. Assim, quando o projeto for concluído, os custos projetados devem ser comparados com os custos reais, fornecendo um ponto de referência para futuros projetos. O PMBOK, ele divide o processo de gerenciamento de custos em 4 etapas, que buscam assegurar que o projeto seja concluído dentro do orçamento previsto. Vamos analisar cada uma das etapas nesses próximos slides. A primeira etapa é o planejamento de recursos. Tudo começa com a elaboração do que será preciso durante o projeto, ou seja, a quantidade de funcionários, se será preciso contratar os terceiros, se os equipamentos que a empresa possui serão suficientes, ou se é preciso adquirir novos, e quais materiais serão necessários. Um detalhe importante, o planejamento dos recursos deve ser bem minucioso, detalhando também a quantidade de cada item que será utilizado. Não se preocupe em pegar orçamentos nessa hora, mas foque seus esforços em programar a partir das etapas do projeto, tudo que será necessário para completar cada uma delas. A próxima etapa é a estimativa de custos. Vamos analisá-la nesse próximo slide. Com o planejamento de recursos feito, passamos para a estimativa de custos. Obviamente, esse não é um valor aleatório, deve ser determinado por meio de um estudo de quanto custará cada recurso necessário. É aqui que você começa a ter o contato com os valores envolvidos no projeto. E deve aproveitar esse momento para pedir orçamentos e avaliar qual será a projeção de gasto do empreendimento. A próxima etapa é o orçamento dos custos. Nós vamos analisar sobre essa etapa nesse próximo slide. Apesar de soar parecida com a etapa anterior, o orçamento de custos se difere das estimativas, pois nesse momento que você conseguirá prever com exatidão qual será o investimento necessário para a conclusão do projeto. Queridos alunos, nessa etapa, fornecedores são escolhidos, valores são fechados e você terá em mãos o valor total para realizar o projeto e levar para aprovação do cliente. É claro que pode acontecer de o orçamento variar ao longo da execução. É por isso que a próxima etapa é tão importante. A próxima e última etapa é o controle dos custos. Nós vamos analisar essa última etapa nesse próximo slide. O controle dos custos é o acompanhamento, ao longo da execução do projeto, dos gastos reais. É nesse momento que documentamos todas as despesas realizadas e rastreamos todos os gastos regularmente, para manter o projeto dentro do orçamento aprovado. Você, como gestor, deve incumbir de acompanhar pessoalmente todos os custos, desde a compra dos materiais até o pagamento de empresas terceirizadas, certificando-se que o dinheiro realmente está sendo utilizado para a finalidade proposta e evitando que os gastos extrapolem o que foi estimado. Ótimo, pessoal. Analisamos 4 etapas de gerenciamento de custos.
mas existem algumas dicas importantes para otimizar os custos dos projetos. Quais são essas dicas? Nós vamos analisar nesse próximo slide. A primeira dica é faça revisões no orçamento. A segunda é mantenha a sua equipe informada. E a terceira é gerencie o escopo do projeto meticulosamente. Como assim? Faça revisões no orçamento. Um projeto rodando sem um gerenciamento frequente dos custos está fadado a fracasso. Isso previne que sua estimativa fuja muito do previsto, pois um sobrecusto de 10% é mais fácil de ser corrigido do que um de 50%. Ao analisar constantemente seu limite de gastos, as chances de manter seus custos dentro do orçamento aumentam consideravelmente. Agora, quando eu coloco na segunda dica, mantenha a sua equipe informada, é porque sempre informa o time sobre as previsões dos custos do projeto. Uma equipe informada possui maior controle das estimativas, lógico, e portanto dos gastos feitos. E precisamos gerenciar o escopo do projeto meticulosamente. Mas por que meticulosamente? Trabalhos não planejados podem parecer sorrateiramente, fazendo o número de horas gastas aumentar e o orçamento sair do controle. É preciso cuidar para que as horas definidas no escopo sejam respeitadas, criando pedidos de alteração para aqueles trabalhos que não estiveram cobertos pelos requerimentos iniciais do projeto. Pessoal, já apresentamos duas áreas do conhecimento da aula de hoje, gestão de tempo e gestão de custos. Mas para alcançarmos o objetivo da aula de hoje, precisamos trabalhar com gestão de qualidade e gestão de recursos humanos. Bora estudar? A gestão da qualidade é uma área de extrema importância. Isso porque se encarrega de garantir que todos os requisitos serão devidamente cumpridos e, consequentemente, que o cliente final ficará satisfeito. Olha só, pessoal, por meio da gestão da qualidade em projetos, é possível monitorar não só as ações envolvidas pela equipe, como também o nível de excelência com que são realizadas. Por tudo isso e muito mais, que a aplicação das melhores práticas de gestão da qualidade em projetos possibilita a entrega de um produto com alto valor agregado. Além disso, temos outros grandes benefícios ao gerenciar a qualidade de um projeto. Nesses próximos slides vamos analisar esses benefícios. Ajuda na redução de riscos. Os riscos inerentes ao projeto podem ser reduzidos se você tiver um bom controle de qualidade, tanto do desenvolvimento do projeto quanto do produto que está sendo construído. Isso porque ele ajuda a identificação de falhas de processos, não conformidades e outras situações que poderiam comprometer o sucesso da sua iniciativa. Pessoal, interessante dizer que o gerenciar a qualidade, também auxilia a prevenir problemas, pois coloca a sua equipe para atuar proativamente em relação a tudo que ocorre dentro do projeto. Se uma situação se apresenta como possível, é fácil identificar as raízes do problema e encontrar a solução mais adequada antes que haja um impacto negativo no projeto. Outro benefício é que temos uma compreensão mais completa do projeto. Compreensão mais completa sobre o projeto. Quando as melhores práticas de gestão de qualidade em projetos são aplicadas, desenvolve-se um entendimento a respeito das necessidades do cliente, a ponto de se conseguir transformá-las em requisitos a serem atendidos ao longo do processo. Para vocês entenderem, é como se as necessidades fossem traduzidas em funcionalidades, em soluções que agregarão valor e melhorarão a experiência dos usuários. Outro benefício é a economia de recursos. Na prática, os orçamentos de projetos estão cada vez menores, ao mesmo tempo que as exigências subiram às alturas. Nesse quesito, a gestão da qualidade pode oferecer alternativas para a melhoria dos processos. Pessoal, com isso passa a ser viável diminuir o uso dos recursos, favorecendo a gestão financeira do projeto. De fato, a redução de custos é fundamental para a satisfação do cliente, que terá acesso a uma solução de alto nível com investimento mais atrativo, aumentando assim o retorno sobre o investimento. Outro grande benefício ao fazer a gestão da qualidade da melhor maneira é o progresso em relação à eficiência. Como assim? Vamos analisar no próximo slide. Quando falamos de gestão da qualidade, necessariamente falamos em melhorias que otimizam tempo e recursos, dando uma mãozinha providencial à eficiência da equipe no desenvolvimento de suas atividades. Pessoal, e é verdade, é que quanto mais eficiente o time se torna,
melhor aproveitamento do cronograma, dos recursos e das oportunidades que surgem ao longo do projeto. A produtividade que decorre do aumento da eficiência ainda deixa os colaboradores motivados, prontos para enfrentar quaisquer adversidades, fortalecendo os laços e o engajamento com a empresa. E não para por aí os benefícios, melhora também o comprometimento do time. Nós vamos analisar esse contexto nesse próximo slide. Quando todos estão preocupados com a qualidade do projeto, desenvolve-se uma maior sinergia entre a equipe, de forma que o comprometimento em todas as fases se torna ainda maior. Isso acontece porque os envolvidos se sentem corresponsáveis pelo sucesso do projeto, trabalhando com mais afinco para obter os melhores resultados possíveis. Perceberam que existem motivos de sobra para o gerente de projetos dar atenção à gestão da qualidade, concordam? Agora vamos analisar os processos da gestão de qualidade. Planejamento. Identificar os requisitos da qualidade, tanto para os processos quanto para o produto final, e definir que tipo de documentação será gerada para monitorar o desempenho. Esse processo tem como objetivo fornecer orientação necessária para que a equipe faça um bom trabalho, atendendo a todos os requisitos da qualidade. Outro processo importante é monitoramento. Auditorias periódicas para verificar se os requisitos estão sendo cumpridos e acompanhar métricas e indicadores de desempenho. Esse processo serve para facilitar as correções necessárias e tornar a gestão da qualidade mais eficiente durante todo o projeto. Outro processo é o controle. Análise dos resultados apontados pelos indicadores de desempenho e estruturação do plano de ação para corrigir possíveis desvios. Com esse controle é possível identificar falhas, não conformidades, atrasos e outros gaps que possam comprometer a satisfação do cliente. Maravilha! Finalizamos sobre o gerenciamento de qualidade. Agora nós vamos apresentar uma área do conhecimento essencial ao projeto, chamado gerenciamento de recursos humanos. Nós vamos analisar sobre essa área do conhecimento no próximo slide. O gerenciamento dos recursos humanos. Lidar com pessoas é diferente de trabalhar com números. Enquanto eles são objetivos, o indivíduo tem bagagem pessoal e histórica de vida que moldaram o seu perfil profissional, conhecimento técnico, formação, competências e aptidões em níveis e áreas diversas, gostos e temperamentos distintos, sem falar do grau de afinidade com os colegas. Olha só, pessoal, o PMBOK não ensina a lidar com todas as variáveis, até porque o ser humano é imprevisível, mas traz alguns padrões observados na conduta de gestores que obtiveram sucesso com a sua equipe e seus resultados. Assim, basicamente, o guia contempla os 4 seguintes processos pertinentes à área. O primeiro deles é o planejar o gerenciamento de recursos humanos. Vamos analisar sobre isso no próximo slide. Identificar e documentar atribuições, habilidades requisitadas, responsabilidades e definir a hierarquia entre os cargos. A etapa varia conforme o tamanho do projeto e a área, pois construir uma casa requer profissionais diferentes dos necessários para implementar certos softwares de gestão em uma multinacional. Lembrando, pessoal, que esse processo contempla, por exemplo, o recrutamento e seleção de pessoas, acordos sindicais, estabelecimento de políticas e procedimentos de segurança, horários de trabalho para cada envolvido e premiações, que além de financeiras, também podem ser motivacionais ou pela concessão, por exemplo, de folgas. Entenderam? Outro processo é chamado mobilizar a equipe do projeto. O que vem a ser esse processo? Vamos analisar no próximo slide. Aqui são confirmados os recursos humanos necessários ao projeto. Quem tem disponibilidade e quando. A análise da capacidade, experiência e interesses do profissional, além da viabilidade para arcar com a remuneração. Um detalhe importante é que pode haver mudanças no plano anteriormente estabelecido. Agora que as pessoas já estão designadas, se necessário adequar as escalas de trabalho e redistribuir responsabilidades. Por exemplo, entre pedreiros, pintores, engenheiros e arquitetos em um canteiro de obras. Pode acontecer da equipe não estar bem preparada para aquele projeto específico. Por isso que existe nesse próximo processo o processo de desenvolver a equipe do projeto. Desenvolver a equipe do projeto. Trata-se de a otimização das capacidades individuais e integração dos seus colaboradores. O gestor ele tem papel fundamental na educação corporativa, porque contribui tanto para a ampliação do conhecimento técnico
do profissional, quanto à autoconfiança, segurança e a motivação da pessoa. Os eventos aqui promovidos ainda unem os trabalhadores, mais uma contribuição para a produtividade e obtenção de ótimos resultados. Pessoal, olha só, o último processo do gerenciamento de recursos humanos é o gerenciar a equipe do projeto. Nós vamos analisar esse processo nesse próximo slide. Gerenciar a equipe do projeto. Cabe ao gestor avaliar o desempenho de seus colaboradores, dar feedback, resolver conflitos e, se necessário, mudar a metodologia laboral e as funções designadas para manter o escopo, evitar atrasos e garantir o atendimento às expectativas dos contratantes. Queridos alunos, tudo bem? Entenderam esses processos de gestão de recursos humanos? Espero que sim. E caso não, por favor, não deixe de postar sua dúvida lá no Fórum Tira Dúvidas dessa semana, tá bom? Ainda não finalizamos essa aula, hein? Quero apresentar para vocês os benefícios de gestão de recursos humanos nos projetos. Atendimento ao escopo. Assim, o gerenciamento de recursos humanos engaja as pessoas designadas a certa empreitada, contribuição não apenas à satisfação das expectativas do contratante, mas também ao profissional, capaz de tirar dali um aprendizado significativo em sua carreira. Outro benefício é a melhoria do clima organizacional. Seguir os processos anteriores elencados maximiza o foco e a colaboração da equipe, promove relações interpessoais, capacidade comunicativa, integra departamentos e fomenta a multidisciplinaridade, responsável por soluções criativas e inovadoras. Fortalecimento da governança corporativa. A companhia pode utilizar os treinamentos e a capacitação para notar possíveis líderes, reter talentos e consolidar o conjunto de políticas, crenças e diretrizes que norteiam a tomada de decisão. Outro grande benefício é a propagação da cultura organizacional. Ainda existe a oportunidade de orientar a conduta do colaborador e aumentar seu engajamento. Afinal, pessoas motivadas produzem melhor. Podemos tratar também da contratação de pessoas alheias à estrutura organizacional. Fomenta o networking e ao benchmarking, redes de contatos e informações valiosíssimas. Pessoal, acredito que vocês concordam comigo que o capital humano é um dos principais ativos de qualquer projeto, determinante no sucesso de uma empreitada e é responsável pela qualidade das entregas. Os 4 processos da área elencados do PMBOK orientam o gestor a um caminho seguro e, se bem integrados com os demais setores do gerenciamento, tornam as atividades fluídas e assim minimizando os problemas. Maravilha, essa aula foi cheia de muita informação relevante e de imediato, pessoal, agradeço pela atenção. Excelentes estudos a todos e até a próxima aula.